Olá, meus irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu quero falar uma palavra da parte de Deus e te convido, venha comigo para uma breve meditação. Eu quero falar do funil o qual nós estamos. Estamos vivendo em tempos difíceis. Para onde olhamos? Tragédias em todos os lugares. E no meio gospel, a coisa não está nada boa. Acredito que estamos no tempo da profecia que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. O que vemos hoje, no meio gospel, não é nada bom. É escândalos e mais escândalos. O Senhor Jesus Cristo já disse em sua palavra: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E ele disse também: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Estamos vendo o que está acontecendo hoje. O desvalor. Se analisarmos biblicamente a maior profecia, acredito eu, o sonho de Nabucodonosor, quando ele teve aquele sonho com uma grande estátua, a cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Se analisarmos aqui, vemos o decrescente valor daquela estátua. Começou com ouro e o final foi barro, ouro. O começo ouro e o final barro e ferro. Estamos dentro desta profecia, porque a profecia é viva. Ali fala de 7 impérios ao longo do tempo da história humana. Nós hoje, no ano de 2024, estamos exatamente ouvindo falar da formação dos 10 dedos. Em outras palavras, em que parte estamos? Na estátua do sonho de Nabucodonosor. Estamos lá nos pés, antes da formação dos dedos. E pela palavra, nós vemos aqui que no seu sonho ele viu que uma pedra foi cortada sem mãos e desceu dos céus e esmiuçou a estátua. Mas esta pedra ela atingiu exatamente nos pés da estátua. Isso significa que Jesus Cristo, em sua segunda vinda, virá e vai tirar os governos humanos e vai estabelecer o seu governo durante 1000 anos. Mas antes dessas coisas preciosas acontecerem, acontecerá o maior encontro sonhado por milhões e milhões e o Senhor Jesus Cristo, que é o encontro do noivo com a noiva. A noiva é a igreja, não é Israel. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela entrou na história bíblica porque Israel rejeitou o Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e 11. Eles rejeitaram o Senhor ao ponto de perseguirem e o matar, judeus e romanos. A promessa veio ao povo do mundo todo, o povo gentil, quando diz lá: mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Hoje, os filhos de Deus estão sobre toda a terra. Hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando estamos falando igreja, não estou dizendo nome de nenhum ministério, mesmo porque
Os ministérios hoje, não estou generalizando, mas está sendo uma vergonha. A Assembleia de Deus, que é o nome mais respeitado, aliás, era o nome mais respeitado, os homens estão jogando o nome da Assembleia de Deus na lama. O que falar das outras? A minha salvação não está na Assembleia de Deus, na Batista, na Wesleyana, na Universal, na Congregação, em outra, qualquer que seja. A minha salvação está em Cristo. Foi Ele que me salvou. Foi Ele que escreveu o meu nome nos céus, no livro da vida. E Ele não vai vir buscar a placa de igreja, não. Ele vai vir buscar pessoas, seres humanos, que um dia deram crédito na sua mensagem, respondendo o apelo profético que diz a Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? É para esses que um dia acreditaram na mensagem e aceitaram a aliança de Deus, que é Jesus Cristo, e estão se esforçando para estar de pé diante de Deus. Hoje as coisas estão difíceis. O que vemos é escândalos, é tragédia. E eu estou falando no mundo gospel. Não estou falando de lá de fora. Não, estou falando do mundo gospel. O desejo pelo dinheiro, pela fama, engodou o coração da maioria dos líderes cristãos. E hoje estão ensinando heresias. E o cuidado que nós temos de ter individualmente é de sermos enganados. Temos de ter o cuidado para não sermos enganados pelas heresias ensinadas e pregadas hoje. Olha o que o apóstolo Pedro disse, 2 de Pedro: irmãos, houve entre vós falsos profetas, isso há 2000 anos atrás, já tinha acontecido, como também haverá, esse é o tempo, homens que introduzirão encobertamente no meio de vocês heresias, negando assim o Senhor a quem os resgatou. Lembremos de uma coisa: quem nos resgatou do mundo, do pecado, foi Jesus Cristo. E se nós não tomarmos cuidados, poderemos entrar por outros meios, pelo meio do engano, da deturpação religiosa. E está assim no mundo em que vivemos hoje. Cabe a nós termos cuidado. Antes do Senhor Jesus Cristo falar a palavra profética de Mateus 24, naquele tempo, ele já chamou a atenção das lideranças judaicas da época. Mateus 23. Todo o capítulo ali é o Senhor Jesus Cristo tratando, em especial, com a liderança do povo judeu. E eles eram cuidadosos. Muitos deles eram cuidadosos. Uma certa ocasião, Jesus Cristo disse a um grupo deles: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, mas não quereis vir a mim para ter vida. É importante ler as Escrituras Sagradas, mas o mais importante é ter um encontro com Jesus Cristo. E eles liam, cuidavam ter nelas a vida eterna, mas não queriam vir a Jesus Cristo. Porque aquele que vem a Jesus Cristo é necessário ouvi-lo e obedecê-lo e andar com ele. E eles não fizeram isso. Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 23, em todo o capítulo, Jesus está chamando a atenção deles.
A grande parte da liderança de hoje não ensinam Mateus 23, 23, aliás, Mateus 23 completamente. Quando vão falar, só falam de Mateus 23, 23, defendendo o dízimo. Jesus ali não estava falando com a igreja, com os líderes, com os pastores, com os apóstolos. Jesus estava falando com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, com os sacerdotes. Mateus 23, 23, ele diz, olha o que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas. Ele disse, deveis dizimar, sim, mas mais do que isso, é obedecer. Porque em toda a palavra está escrito, é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra também diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque quem conhece a Deus, obedece a Deus. Ele chama a atenção da liderança da época. Responda esta pergunta. Se Jesus estivesse hoje aqui, pessoalmente, qual igreja ele congregaria? Qual a igreja ele visitaria mais? Agora, entre os egoístas dizendo, é a minha, é a minha, é a minha da palavra, a minha da doutrina. Os homens fazem confusão com essas coisas. A igreja do Senhor Jesus está onde? Ela está em toda a terra. É seres humanos que um dia ouviram a pregação e o aceitaram como único e suficiente Salvador de suas vidas. No momento do arrebatamento, Jesus Cristo arrebatará. O Espírito Santo arrebatará seres humanos nas choupanas, nos sítios, nas fazendas, nas roças, no trânsito. A minoria é aqueles que estarão dentro de uma igreja cultuando. Por quê? Porque não sabemos o dia e a hora? A grande maioria dos cristãos hoje são egoístas. Quando vão para as igrejas, coloca aquela roupa, a mais bonita, a mais ordeira, mas quando sai da igreja, não preciso nem falar. Você sabe o que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz, misericórdia quero e não sacrifício. Fomos salvos por Jesus Cristo, lavados e redimidos pelo seu sangue. E por ele seremos salvos da ira. Não todos. Aqueles que observam e guardam a sua palavra, esses serão salvos da ira, porque está escrito em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sofrimento tem. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E esse é o tempo em que temos de dobrar o nosso ânimo. Não é fácil. Porque outrora admirávamos pessoas e mais pessoas e fomos decepcionados por aqueles que admirávamos. Mas Jesus é diferente. Quando estamos longe, ele é perfeito. Quando estamos perto dele, ele se torna mais perfeito ainda.
porque ele é justo, puro e santo. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Deus tem tratamento com o povo da terra. Aqui tem 3 povos: o mundo, Israel e a igreja. Deus tem juízo para o mundo. Ai do mundo por causa dos escândalos. O juízo de Deus já está se aplacando e irá se aplacar ainda mais. O juízo de Deus tem se aplacado para com o povo judeu e se aplacará ainda mais, porque eles rejeitaram Jesus Cristo em sua primeira aparição, em sua primeira parousia. Eles o rejeitaram, perseguiram e o mataram. Quando o governador disse: "O que eu farei com Jesus chamado Cristo?", eles responderam dizendo: "Crucifica-o, crucifica-o." Mas e o seu sangue? E o povo disseram: "Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Somente louca para dizer estas coisas, e por causa disso eles têm sofrido e sofrido e sofrido e irão sofrer ainda mais. Mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão, seu servo, no final da grande tribulação, os judeus remanescentes serão salvos, porque Deus cumpre a sua promessa. E para a igreja, para os servos de Deus que estão espalhados no mundo inteiro, não haverá condenação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, para a glória de Deus. Se alguém está pregando ou ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, esta pessoa não sabe de que espírito ela está sendo. Está simplesmente entregando a igreja para o anticristo, e a igreja não será entregue. A igreja fiel, que eu estou dizendo, ela não será entregue ao anticristo, ela será entregue para Cristo. E quem entregará ela? O precioso Espírito Santo vai entregar a fiel igreja, além das nuvens, para o Senhor Jesus Cristo, o seu noivo fiel. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Eu sou o evangelista Edio. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.